Pessoal da torcida tricolor, São Paulo veio ao Pacaembu, Morumbi está terminando aí as reformas para receber a Copa América, então não tem mais jogo no Morumbi. O São Paulo agora joga 2 partidas antes da pausa da Copa América fora de casa, mas precisava da vitória hoje contra o Cruzeiro, poderia ter conquistado essa vitória, já que saiu na frente num belíssimo gol do Pato, numa jogada pela lateral ali. O Reinaldo podia ter servido o Toró, encontrou o Pato, mas o São Paulo mais uma vez não se encontrou, mais uma vez recuou demais, se perdeu no jogo e acabou tomando apenas um empate, porque nessa meta e na outra tinha Thiago Volpi. O que ele pegou hoje foi monstruoso, fez pelo menos 4 intervenções milagrosas, é mais do que todos os goleiros do São Paulo nos últimos anos pós Rogério Ceni fizeram somados. Foi impressionante. O Thiago Volpi só não conseguiu pegar a falta cobrada pelo Cruzeiro, que tinha uma irregularidade, a barreira ali, tinha jogadores do Cruzeiro próximos, não impediria dele tomar o gol, a falta foi muito bem batida, mas ele reclamou, o juiz ignorou, o juiz fraquíssimo. Gabriel, o que você viu do jogo? Primeiro que quando a gente falou, depois do jogo contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, que foi aquele 5º jogo que o São Paulo era favorito numa sequência, né, que o São Paulo ficou aquém em termos de pontuação, fazendo 11 de 15, muita gente falou, mas 11 de 15 não é ruim. Sim, não é ruim se você fizer sempre 11 de 15, só que você não vai fazer sempre 11 de 15. Você tem que analisar os jogos que você tem à disposição. Eram 5 jogos favoráveis, o São Paulo deixou alguns pontos. Agora, por exemplo, nessa nova sequência de 5 jogos, o São Paulo tem uma derrota em Itaquera e um empate contra o Cruzeiro em casa. Já não faz mais 11 pontos, você pode chegar a 9. Então, assim, sendo que o último jogo é depois da Copa América contra o Palmeiras. Então, assim, você tem que analisar os jogos que você tem. Hoje, o São Paulo saiu no extremo lucro com esse empate. Diferentemente do empate contra o Flamengo, jogando com o time BC, que você deveria ter vencido o jogo, hoje o São Paulo saiu no extremo lucro. O São Paulo não jogou bem. No primeiro tempo, pelo menos, o time... Finalmente, eu fiquei quase emocionado aqui com o São Paulo ameaçando jogar algumas jogadas pelas laterais. O gol sai assim, o Reinaldo pega a bola, o Hernani se aproxima, o Reinaldo recebe de volta, o Vitor Bueno dá a opção aberto. O Reinaldo prefere o Pato, enquanto o Toró fazia uma diagonal muito boa, o Pato infiltrava. Foi um gol muito bonito, o Pato finalmente saiu na cara do gol, conseguiu fazer o gol, ótimo. E foi sóbrio o São Paulo se limitou a isso. Teve mais uma jogada ainda que terminou com a finalização do Hudson em jogadas pelas laterais, mas foi só. O São Paulo mudou um pouco o estilo de jogo que vinha tendo, menos posse de bola, mais jogo direto, jogo vertical, pegava a bola, já tentava resolver logo o lance, procurava o companheiro mais à frente, melhor posicionado. Isso muda um pouco a característica, melhor em termos de movimentação e tudo mais. Só que o Cruzeiro muito mais organizado. O Cruzeiro criava jogadas pelos lados, muitas delas, a primeira vez que o árbitro foi ver o VAR, acho que foi só uma vez, né, que pediram 200 vezes, mas a primeira vez, a vez que ele foi ver o VAR, uma jogada pelo lado do campo, aproximação, triangulação do Cruzeiro, que se você olhar, e o Cruzeiro que vem numa fase muito ruim, vem de derrota para Chapecoense, está lá embaixo no campeonato nesse momento, mas é um time organizado, é um time de muito tempo de trabalho do Mano Menezes, é um time que sabe explorar as laterais. O lance do gol, uma bobagem os jogadores do Cruzeiro conseguem se aproximar ali por dentro, o Hudson chega extremamente afobado, não precisava fazer a falta que fez, e o São Paulo recuou. O São Paulo não jogou no segundo tempo, o São Paulo não criou absolutamente nada no segundo tempo, foi inofensivo no segundo tempo. Até o Cuca trocar e colocar o Calazans, que corre muito. Sim, impressionante. E que mesmo assim o São Paulo no máximo conseguia passar do meio do campo, mas seguiu sem criar, seguiu sem ter ideias. Alguém me avisou aqui no Twitter que o Cuca pediu pro Pato incendiar o jogo. Você tá brincando, não vai incendiar nunca o jogo, ainda mais sozinho, ficou ilhado, porque o São Paulo estava recuado. Sim. Então, assim, não foi só culpa dele, mas ele não tem características de decidir sozinho. Exato. E ele não tinha alguém para jogar. O Cuca parece não conhecer o Pato. O Pato recebeu uma bola no meio, em um determinado ponto do jogo. Ao invés dele avançar, ele recuou, perdeu a bola. Isso gerou 2 contra-ataques, que gerou, na verdade, um contra-ataque, que a defesa do São Paulo precisou de 2 lances para tirar, e uma travada do do Bruno Alves, em cima, que foi na dividida. O Thiago Volpi pegou, logo no primeiro tempo, um chute no canto, que ele só desvia, pegou 3 bolas que ele saiu na medida, pegou um cabeceio a queima-roupa. Hoje, o que o Thiago Volpi pegou não foi brincadeira. Cara a cara, assim, ele foi o que a gente esperava. Ele foi o que a gente esperava quando foi contratado. Era esse cara que a gente esperava. Aqui no último lance. Quer dizer, o Cruzeiro foi no lucro esse empate. São Paulo precisa melhorar muito. A gente vai falar mais disso na live de terça-feira, às 9 da noite. A gente vai falar um pouco disso, falar do que a gente espera para os próximos jogos, falar dessa estreia do Calazans, que foi muito pouco tempo, mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera desse jogador, dessa possível aproximação que São Paulo tá desse Adriano, o que é, o que não é. Todas essas coisas a gente vai tentar falar, gente, mas é bizarro. Eu não sei de onde São Paulo vai tirar dinheiro, porque perdeu muito dinheiro com a eliminação na Copa do Brasil. O São Paulo muito irresponsável.
A torcida xingando o Leco com razão, porque a administração é horrenda, muito ruim. Vale o mesmo para o Raí e vale o mesmo também para o Cuca, mas o Cuca está em começo de trabalho, como a gente falou, o Cuca só poderá ser cobrado depois da Copa América com mais veemência. Mas o que ele está apresentando, com a defesa ultra exposta, com o time ainda jogando centralizado, já dá para criticar pontualmente. Não pedir cabeça nem nada, mas já dá para criticar pontualmente. Com as peças que ele recebeu, a gente esperava que o São Paulo jogasse um pouco melhor, mas é isso. 2 pontos muito rápidos sobre o Cuca que nós falaremos na terça-feira. Mas fulano chegou não sei quando, tá com o time melhor. Falaremos isso também na terça-feira, porque tem que analisar o contexto de cada time. Não é só isso. O técnico que chega no São Paulo hoje ele tem sérios problemas, além de eventuais erros de conceito. E depois aqui no lance da expulsão, primeiro que eu não entendi a alteração Igor Vinícius Hudson. Não, vamos pra cima e coloca o Igor Vinícius para um Cruzeiro que estava criando muito pela esquerda. Assim, tudo bem, mas quero ganhar o jogo, mas veja bem o que você vai fazer. Aí o Vinícius matou corretamente o contra-ataque, tem que ver pela televisão se era realmente lance para expulsão, ele não reclama, ele realmente quis fazer a falta, sairia o gol do Cruzeiro, mas aí após a expulsão você já está jogando pior. Você não criou nada no segundo tempo. O adversário está mais organizado, o adversário está melhor que você. No momento que sai a expulsão, o estádio começa a jogar contra. Foi no momento da expulsão, com o jogo rolando, ainda tinha 5 minutos de jogo, 4 minutos de jogo. Tinha dado muita crescente. Exato. Aí o jogador que é mais cabecinha, o cara entra numa pilha errada dessa pra um jogo que já tá ruim. Tipo aí, um Reinaldo, por exemplo. Aí até o Bruno Alves, que não é nenhum bobo do futebol, um dos líderes do time, um cara consciente dentro de campo, ele pega uma bola, que terminou com a última grande defesa do Volpi no jogo, ele pega uma bola, estoura com o São Paulo com 1 a menos, e o Pato sozinho na frente. O Cruzeiro ganha a bola, contra-ataque. E o Igor Vinícius sem estar em campo, já expulso, o Tietê ainda sem ter entendido que era ele para compor a lateral, o Cruzeiro ficou com um espaço monumental pela esquerda. E o Thiago Volpi fez um milagre. Sim, num lance em que não era pra... Entende o jogo, você já tá pior com 10, você não jogou nada ao segundo tempo, o jogo tá uma porcaria, você já não tava jogando com 11, com 10... Não é pra você ir peitar o adversário, que você vai acontecer o que aconteceu aqui. Você vai ficar mais exposto, você vai tomar um monte de contra-ataque e você quase perde o jogo, porque... E aí, assim... o torcedor tá cansado, tudo bem. Espera o jogo acabar, é só isso. Não compromete dentro de campo, porque tá todo mundo bravo, por quê? Porque dentro de campo tá uma porcaria. Então não atrapalha mais. Não atrapalha mais. De resto, 8 mil pessoas, durante o jogo não teve nada, é bom que se diga. Só um pessoalzinho lá do outro lado, mas... Aliás, parabéns pra diretoria de São Paulo, que me coloca o ingresso de R$50 depois de uma eliminação vergonhosa na Copa do Brasil, num jogo, numa tarde chuvosa, no Pacaembu, com transmissão pela TV. Assim, é esse tipo de estupidez que tá trazendo São Paulo pra esse buraco, esse tipo de estupidez há 10 anos que São Paulo tá fazendo. O torcedor tá tentando fazer a parte dele, a diretoria tente não atrapalhar, o torcedor é o mínimo que a gente pede. É isso? Por enquanto, sim. Um abração pra todo mundo, terça-feira a gente volta 9 horas da noite aqui no youtube.com/falabandana. Enfim, vamos pra briga e vamos São Paulo.